Programa Painel. Oferecimento Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Estamos no ar com mais um programa Painel e aqui, como você já sabe, a gente traz o que foi mais importante dentre as notícias divulgadas ao longo da semana. Vamos aos destaques do programa de hoje? E a gente começa falando sobre saúde. Marco regulatório para o tratamento contra o câncer no SUS. Alerta! Mais de 5 mil casos de influenza no Piauí no primeiro trimestre de 2026. Crimes contra jornalistas. Governo federal lança protocolo para fortalecer as apurações. No quadro Parlamento, autismo, luta por acesso à educação e ampliação de atendimentos marcam sessão especial na Assembleia. E no nosso painel agro, férias em frigoríficos acendem alerta, mas o mercado do boi segue firme no curto prazo. O painel está no ar. Estamos no ar com o programa Painel e a gente já começa o programa trazendo um resumo no nosso quadro Acontece, com destaque para o governo do Piauí e o BNDES lançam um edital de 228 milhões de reais para a revitalização da bacia do Rio Parnaíba. Confira. Professor de Física em Nossa Senhora dos Remédios no interior do estado, Erison Carvalho aceitou o desafio de se preparar para ministrar a disciplina de Inteligência Artificial no ensino médio da educação básica. Dentro da sala de aula, o primeiro desafio foi desmistificar o conceito de IA para os estudantes. Qualquer coisa hoje tira o foco do aluno, né? E a gente busca justamente a questão dos projetos, porque colocar eles para fazer aquela pegada maker, né? Erison e outros profissionais da educação básica participam da terceira edição do seminário Inteligência Artificial nas Escolas Públicas da SEDUC Piauí, projeto pioneiro nas Américas. A atividade marca o início de uma nova etapa voltada para a aplicação prática da IA no contexto escolar. Além das palestras, os participantes acompanham mesas redondas, relatos de experiências e apresentação do projeto para 2026, que pretende ampliar a integração da inteligência artificial ao currículo escolar, em parceria com a Universidade Federal do Pampa, do Rio Grande do Sul. O vice-presidente Geraldo Alckmin lançou a Aliança Biodiesel, uma união estratégica entre a Aprobio e a Abiove, que reúne 16 fabricantes e 33 usinas em atividade. O grupo representa 63,7% do parque industrial do setor e foca em reduzir a dependência brasileira das importações de diesel, hoje vulneráveis aos conflitos no Oriente Médio. A iniciativa busca acelerar a transição energética e fortalecer a lei do combustível do futuro, com a meta de elevar a mistura obrigatória de biodiesel para 17% até 2027. O governo do estado e o BNDES lançaram nesta quarta-feira um edital de 228 milhões de reais para a revitalização da bacia do Parnaíba. Uma solenidade com muitas autoridades do estado e a presença do governador do Piauí, Rafael Fonteles. E vale destacar também a presença do ministro de Integração e Desenvolvimento, Valdez Góes, que veio ao estado do Piauí como representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para dar essa ordem de serviço para iniciar o trabalho de revitalização da bacia do Parnaíba. Investimentos que no final vão somar quase R$1 bilhão, recursos do novo PAC. Entre os muitos pontos destacados pelo governador Rafael Fonteles está a operação de crédito Sertão Vivo, que junto ao BNDES terá um investimento de 150 milhões de reais para fortalecer em especial o semiárido. E o projeto Floresta Viva, que irá entregar mais recursos voltados para o processo de revitalização e navegabilidade do Rio Parnaíba, como destaca o governador. É um complemento às operações que nós já temos com o Banco Interamericano e com o Banco Mundial, de sorte a preencher todo o território piauiense, focando, sobretudo,
em sistemas produtivos sustentáveis, garantindo acesso à água, à assistência técnica, ao incentivo ao cooperativismo, que é a palavra de ordem. Chegou a hora de falar do parlamento. A Assembleia Legislativa do Piauí realizou uma sessão especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, com foco na ampliação do acesso à educação e no fortalecimento dos atendimentos, principalmente no interior do estado. Durante o encontro, parlamentares destacaram a necessidade de mais investimentos na inclusão escolar e na capacitação de profissionais para atender crianças com transtorno do espectro autista. Representantes e mães atípicas também cobraram melhorias, como a presença de acompanhantes terapêuticos e, claro, o respeito às terapias. Essa sessão que aconteceu na Alep ainda reforçou a importância de ampliar a rede de atendimento especializado e garantir políticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com autismo no Piauí. O Centro Universitário Unicet anuncia o lançamento do curso Bacharelado em Educação Física, uma formação ideal para quem é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida. Com um sistema presencial modulado, o curso oferece flexibilidade para que o estudante consiga conciliar a vida acadêmica com a vida profissional, sem abrir mão da qualidade na formação. As formas de ingresso são o vestibular online, nota do Enem, transferência, portador de diploma do ensino superior. As inscrições vão até o próximo dia 23 de abril. A prova acontece no dia 26. Inscreva-se, unicet.edu.br. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Vamos a um rápido intervalo e já a gente volta. A Nissan Frontier foi desenhada para fazer mais. Assim como você. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Vamos embora, absoluta. Eu não acredito não, Steph. Tu vai botar esse teu carro bem aqui, lá naqueles panelão que tem bem ali na estrada, só o buraco, meu irmão, não. Lá tá só o luxo, Mona. A estrada tá totalmente restaurada. Vamos embora. Agora é só glória. Vamos. Bora, minha filha. No Piauí, o trabalho é absoluto. São mais de 3 bilhões investidos em duplicação, manutenção e melhorias em rodovias de norte a sul. Governo do Piauí. Aí eu vi trabalho. Aí eu vi futuro. Teresina Agrícola, a loja aliada do produtor rural, se destaca na distribuição de sementes e insumos agropecuários nos estados do Piauí, Maranhão e Pará. Temos uma linha diversificada de sementes, fertilizantes, máquinas e equipamentos e produtos veterinários. Venha para a Teresina Agrícola, na Avenida Prefeito Alferraz, 8.556, Lorival Parente, na Avenida João 23, São Cristóvão, em Timon, na Avenida Francisco Carlos Jansen. De volta com o painel aqui na telinha da TV Meio Norte. Chandramukha Swami lançou seu mais novo livro, Se Eu Quiser Falar com Deus,
no Piauí. Uma obra espiritual e devocional escrita de forma acessível a qualquer buscador espiritual, mesmo sem vínculo prévio com o hinduísmo. O autor é monge, líder da Sociedade Internacional de Consciência de Krishna, com décadas de atuação como professor, palestrante e escritor espiritual. O jornalista e apresentador Amadeu Campos conversou com ele sobre o livro e sobre a trajetória de Swami como escritor, monge, líder e palestrante. Você confere agora. Estamos aqui com o Chandramukha Swami, um monge jornalista, que há 46 anos? Isso, 46 anos. Em 79. Teve uma iluminação. É assim? Tive uma busca pela iluminação, tive essa atitude, né, de buscar um tipo de vida diferente, né? Eu estava satisfeito com a minha profissão, tanto é que, como eu disse brincando para você, eu saí do jornalismo, mas o jornalismo não saiu de mim, né? Mas eu estava querendo algo mais, eu tinha muitas questões, assim, existenciais, eu queria entender quem de fato Você queria respostas para as coisas, para perguntas que todos nós fazemos e não encontramos. Você foi buscar. Exatamente. No Bhagavad Gita. Caiu na minha mão esse livro em 46. Que é esse primeiro livro para quem está iniciando. Ele é um diálogo entre Krishna, que eu vou explicar quem é, com um guerreiro chamado Arjuna. Inclusive, temos aqui na tela. Krishna está como cocheiro desse guerreiro, né? Tá. Krishna, ele foi uma personalidade histórica também, assim como Jesus. Jesus foi uma personalidade histórica, viveu há pouco mais de 2000 anos, mas é muito mais do que isso. É uma divindade, né? Que veio à Terra para nos iluminar. Da mesma forma, Krishna também é um avatar, mas também, como eu disse, foi uma personalidade histórica que executou feitos sobre-humanos. Isso. E um dos mais importantes é exatamente esse diálogo, porque antes de falar da Bhagavad Gita, a gente precisaria falar de uma outra literatura chamada Os Vedas, que é muito volumosa, e hoje em dia nós estamos vivendo numa era de Kali, que nós não conseguimos ler toda essa literatura. O tempo é muito corrido, o próprio poder de concentração nosso não é tão grande, a gente está em grande desvantagem nessa era. Então, Krishna veio e resumiu toda essa literatura num livro que, na verdade, não é um livro, foi registrado como um livro, num diálogo. E esse guerreiro, chamado Arjuna, ele representa exatamente o nosso papel. Alguém confuso, alguém que sente a fraqueza, que está muito identificado com o corpo, esquecendo que ele é uma alma eterna e que o propósito da vida não pode se limitar às demandas só do corpo, porque o corpo um dia acaba, né? E a gente permanece. Tá. Swami, você já escreveu muito, né? São vários livros. Sim. E o mais recente é esse aqui que você está lançando. Aqui nessa sua vinda ao Piauí. Se eu quiser falar com Deus, que é reflexão sobre a letra do Gilberto Gil, como é que é isso? Exatamente. Esse poema, que é maravilhoso, né? Gilberto Gil, não precisa nem falar sobre ele, é uma pessoa impressionante, além de ser um músico, é um poeta. E uma personalidade muito mística também, né? Eu acho que ele estava num estado assim de graça quando ele compôs, porque não é só uma letra, um poema bonito, a melodia também é fascinante. Eu me lembro de ter ouvido essa canção dele em 81, quando lançou, na voz da Elis Regina, falecida Elis, que também, né, E eu não sabia de quem era, ouvi, fiquei muito impressionado, e aí eu pesquisei e vi que era do Gil. E de lá para cá eu ouvia muitas vezes, foi quando, o ano passado, eu estava no Chile, e eu, de novo, ouvi e falei, não, eu vou escrever sobre esse poema. E, curiosamente, eu peguei cada frase, por exemplo, o primeiro capítulo, se eu quiser falar com Deus. Segundo capítulo, tenho que ficar a sós. Terceiro capítulo, tenho que apagar a luz. Quarto capítulo, tenho que calar a voz. Aí eu fui indo, porque o que acontece? Eu pratico yoga, pratico meditação, e esse texto dele tem tudo a ver com yoga, tudo a ver com meditação, né? Você entrar num estágio meditativo mesmo.
para poder fazer uma conexão, porque quem vai falar com Deus não é esse personagem que a gente representa, né? Deus não se comunica com aquele que a gente finge ser, e sim com a verdadeira essência. E para isso tem uma preparação, né? Porque a gente tem que sair daqui. Tem que sair do personagem. O personagem, ou seja, o nosso corpo, a nossa identidade é um veículo que a gente está usando e é um veículo divino. É importante que se diga, especialmente a forma humana, né? Que é muito privilegiada, mas nós somos mais do que isso. Nós não somos homens, mulheres, pretos, brancos e brasileiros ou indianos. Isso são designações do veículo. Nós somos uma alma eterna que vai sair daqui e ela tem que cumprir o propósito da vida dela aqui, que não é só se dedicar ao corpo. Então, Swami, você está aqui a convite do Dr. Tiago Castro, nosso amigo em comum, com quem você tem conversas já há algum tempo. Sim, dou aula de filosofia para ele. Isso. E a questão que eu faço é, na prática, como é que o hinduísmo, isso que você acredita e professa, tem transformado a vida dele, profissional, pessoal, e na vida de alguém que está acompanhando essa entrevista e se interessa em conhecer mais. Eu posso falar de um modo geral, não especificamente dele. Tá, isso aí, ele, né? Mas é muito simples, né? As pessoas têm a ideia errônea de que a espiritualidade nos afasta da vida material, mas não é verdade. Quando você se espiritualiza, você se torna um profissional melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, ou um vizinho melhor, um patrão melhor, porque você cumpre seus deveres até com mais desapego. Isso é importante também, né? Esse livro, a Bhagavad Gita, ensina muito isso, que a gente tem que focar no na ação em si, no comportamento. O resultado não depende da gente, né? Você não vai ter certeza se o resultado virá, porque se a gente tem muitas expectativas materiais, a gente vai entrar no campo da dualidade, né? Eu fico entusiasmado, eu fico deprimido, esse é meu amigo, aquele é meu inimigo, e tudo isso nos desequilibra. Então, o que eu diria é que a meditação, o canto dos mantras e a filosofia, né, muda o nosso paradigma e dá um equilíbrio que faz com que você seja um profissional melhor, seja um ser humano melhor, muito mais acolhedor, muito mais... E Tiago já tem essas características, né? Uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, por isso que ele se atraiu por esse tipo de filosofia. Agora, esse desapego que eu disse, esse não interesse pelo fruto, também não significa que você vai ter uma vida despojada, uma vida, sei lá, de carência, não é essa a ideia, mas você não vai se identificar com tudo isso, porque de fato, nada é nosso, né? Nem um parzinho de meia é nosso, no final tudo fica. Então tem coisas que são os valores humanos, os valores espirituais, precisam ser trabalhados e a filosofia ajuda, e a meditação ajuda, né? Então vamos lá, a meditação, o hinduísmo, o que o senhor acredita e trabalha, ajuda no grande problema que o mundo tem hoje, da ansiedade, da depressão. Eu sonho e quero conquistar isso. Aí quando conquista, já está triste de novo porque quer alcançar outra coisa. Porque nós estamos a serviço, infelizmente, da mente. E a mente é um buraco sem fundo, né? Se você tentar ser feliz satisfazendo as demandas da mente, é como tentar, sei lá, apagar uma fogueira jogando combustível. O fogo só vai aumentar, a gente vê, né, esses grandes políticos, nem vou citar nomes, mas cada vez querem mais, ninguém está satisfeito. Porque nenhuma soma de experiências materiais, sucesso, vai preencher ou vai, na verdade, alimentar o eu verdadeiro. O prazer material, a experiência materialmente falando prazerosa, não atinge a alma. Então, continua existindo um vazio. Então, nós temos que equilibrar. É necessário também você ter uma vida material digna, com certas facilidades, com certos confortos, não tem nenhum problema, mas não podemos esquecer do eu. Eu costumo dar um exemplo. Imagine se você fica sabendo que tem uma empresa aérea que agora
uma aeronave muito confortável, os bancos reclinam, aquela coisa toda, um alimento fantástico. Aí eu vou viajar nessa aeronave. Ok. Aí você comprou uma passagem. E na hora de embarcar, você comprou qualquer passagem, mas para andar na aeronave. Aí você olha É uma brincadeira, tá? Você olha no bilhete, inferno. Mas pelo menos eu vou confortável, vou esticar as pernas, vou comer bem, mas você está indo para o inferno. Então a primeira coisa, para onde eu vou? Qual é a meta? Qual o propósito? O que eu quero? E depois, quanto mais conforto, melhor. Né? Quanto mais digna a minha viagem, melhor. Mas hoje em dia tem essa inversão, ninguém está pensando seriamente para onde é que eu vou. Então as pessoas estão vivendo assim de uma forma meio... E aí não tem poder que chegue, dinheiro que chegue, luxo que contemple, né? Não chega, a gente vê isso. E aí no final é depressão, ansiedade. A gente vê que as pessoas que estão nesse caminho... Roda viva. E outra coisa, né? Quando você coloca isso como meta, você perde os valores, sabe? Você quer obter aquilo, então você articula, você entra num campo muito perigoso, né? Então eu costumo dizer que nosso slogan é vida simples, pensamento elevado. Vida simples, pensamento elevado. E vida simples não é uma vida de privação, é uma vida descomplicada. Não colocar o carro na frente dos bois. Como Jesus fala, buscai o reino de Deus e o restante virá como acréscimo. É a mesma coisa. Buscar, alimentar o verdadeiro eu, despertar espiritualmente e fica tranquilo que o restante virá. Você santifica o nome de Deus, o que acontece? Venha a nós o vosso reino. Então você atrai também uma prosperidade, mas uma prosperidade real. E você consegue dormir com a cabecinha no travesseiro, tranquilo, porque é uma pessoa honesta, uma pessoa ética, uma pessoa que está cumprindo com o seu papel. Quero lhe agradecer por esse tempo concedido para essa entrevista e como é que as pessoas lhe encontram? Bom, primeiro, hoje em dia, né, temos as redes sociais. O meu nome é Chandaramukha Swami, talvez a gente tenha colocado depois, isso, né? Isso, aí embaixo aí embaixo, vai. @ aí você entra no meu Instagram, eu faço praticamente todos os dias lives, às 7 da manhã. E também eu tenho um canal no YouTube que é Vedanta Sem Firula. Vedanta é essa filosofia, tá? Uhum. E sem firula, porque eu uso a linguagem nossa, somos brasileiros, não somos indianos, né? Para que as pessoas possam compreender. Eu tento decodificar, diríamos assim, essa filosofia. E eu tenho um podcast também que é muito bom, que é sobre esse livro, a Bhagavad Gita, que chama Bhagavad Gita Como Ela É. Então, tudo isso a gente vai colocar na tela, né? Isso. Para as pessoas poderem participar. E esse podcast é gratuito, é praticamente um curso, são mais de 300 áudios, e são 18 capítulos, 17 versos, e são temas, embora, como eu tenha dito no início, foi um diálogo que ocorreu há 5.000 anos, o tema é absolutamente atual. E embora Krishna tenha falado com um guerreiro, ele está falando com a gente, porque a gente está numa batalha constante, uma batalha externa e uma batalha interna, né? Dentro de nós existe sempre uma batalha e para você participar de uma batalha e vencê-la, você precisa de armas. Então, o conhecimento é a arma e o yoga é a prática, ou seja, conhecimento é a teoria e você tem que praticar. Yoga não é posturas ou exercícios respiratórios, é um estado de consciência, muito mais do que simplesmente a parte do exercício, né? Então, o conhecimento é uma arma importantíssima, não estou falando de conhecimento material, conhecimento realmente espiritual, né? E o yoga, que é você saber colocar em prática, de acordo com a circunstância, com o tempo que você está vivendo, com o lugar, esse bom senso, né? De saber aplicar tudo da forma que no tempo se certo. deve, no tempo certo. Alerta, viu? Casos de influenza crescem no estado. O vírus foi detectado em mais de 5.000 pacientes no primeiro trimestre. Nos últimos meses, estar gripado ou ouvir algum amigo ou familiar reclamando de sintomas gripais parece que ficou mais comum, né? Se essa é a sua impressão, você está correto. Os casos de síndromes gripais, em especial os leves, praticamente dobraram nesses primeiros 3 meses do ano.
foram 5.430 casos registrados, 1.812 a mais em comparação ao mesmo período no ano de 2025. A Fundação Municipal de Saúde, através da Diretoria de Vigilância em Saúde, detectou um aumento expressivo nos casos de síndromes gripais, um aumento que significa 50% em relação ao mesmo período do ano passado, porém houve uma diminuição nos casos graves, nos casos de síndrome respiratória aguda grave. A notícia boa é que existe a vacinação, que é a principal forma de prevenção contra esses casos graves ocasionados pela influenza. No estado do Piauí, o aumento dos casos está associado às chuvas neste início de ano. Como destaca Johansen Pita, chefe do Núcleo de Agravos e Imunopreveníveis da FMS. O clima ele interfere muito na circulação dos vírus respiratórios. No início do período chuvoso, as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, mais próximas umas das outras, e a umidade também ela é muito favorável para os vírus. O aumento no número de casos foi em relação às síndromes gripais leves. Os casos mais graves tiveram uma queda de mais de 33% em relação ao ano de 2025, mostrando o impacto positivo da vacinação. Vacinação essa que segue acontecendo até o dia 30 de maio em UBSs como essas aqui na capital, com foco no grupo prioritário. A maquiadora Selena Nascimento faz parte desses números. Ela chegou ao consultório médico acreditando estar com uma crise de rinite alérgica e recebeu rapidamente o diagnóstico de influenza A. Amanheci com um pouco assim de febre, né, a moleza no corpo, e aí resolvi logo procurar, né? E chegando ao médico, ele orientou que fizesse o teste na farmácia, né, e voltasse para ele. Quando eu voltei com o teste, ele disse que o teste tinha positivado para a influenza A, né? E a influenza A, por ser altamente contagiosa, pediu que eu me afastasse do trabalho e começasse a medicação, né? Dentro das prescrições do médico, ele também falou sobre a alimentação. Teve alguma coisa que te chamou a atenção, que ele pediu que você evitasse? Isso, ele me explicou. Ele disse que a influenza A, por ser altamente contagiosa, como eu tinha ido no primeiro dia, ele pediu que eu evitasse, né, alimentos ácidos, chocolate, café, laranja, limão, né? E aí me chamou a atenção pelo fato de que são alimentos que geralmente as pessoas dizem que são apropriados para tomar quando está gripado, né? E eu tive que restringir por esses dias. A vacinação contra a influenza A segue até o dia 30 de maio. Neste momento, com foco nos grupos prioritários e comorbidades. Vamos falar sobre o H-Visão TCR? Precisou de cuidados para a sua visão? Procure agora mesmo o H-Visão TCR, que é o maior centro de oftalmologia do Brasil, com mais de 50 mil cirurgias de catarata realizadas com sucesso. Profissionais capacitados e padrão internacional. H-Visão TCR, mais saúde para os seus olhos, mais qualidade de vida para você. Em Teresina nasceu um lugar que cuida da sua visão de forma única. Esse é o H-Visão do Dr. Tiago Castro, um dos maiores e mais completos centros oftalmológicos da América Latina. Com tecnologia de última geração e equipe especializada, transformamos vidas com cirurgias de catarata e refrativos. H-Visão TCR. Aqui ciência, afeto e proteção se unem para cuidar da saúde dos seus olhos em cada momento da vida. Vamos a um rápido intervalo, já estamos de volta. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23, ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocais Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocais Shopping, seu lugar pra todos os dias. Vem com a gente!
Nissan Frontier foi desenhada para fazer mais. Assim como você. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. De volta com o painel aqui na telinha da TV Meio Norte, a gente continua trazendo notícias. No mês do jornalista, o governo do Brasil criou um protocolo nacional para a investigação de crimes contra os profissionais de imprensa e os comunicadores. Veja. Pela primeira vez, o país passa a contar com um padrão nacional para a prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão da atividade jornalística. O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições. A proposta também reforça a coleta de dados e o monitoramento de casos em todo o país, com orientações que vão desde o registro da ocorrência até a preservação de provas e do sigilo da fonte. O que se apresenta hoje é um instrumento de orientação jurídica, técnica e institucional, para que a resposta do Estado seja precisa, coordenada e, sobretudo, eficiente, eficaz, né? É um instrumento voltado à proteção das vítimas e de suas famílias, à qualificação da investigação, à preservação da prova e à cooperação entre instituições, para a redução, de novo, friso, da impunidade. O documento foi construído em articulação com entidades da sociedade civil e organizações de defesa da liberdade de imprensa, como o FENAGE, Abrage e Repórteres Sem Fronteiras. As medidas ocorrem em um cenário de monitoramento da violência contra profissionais da comunicação. Levantamentos do setor revelam 144 casos de violência contra jornalistas no Brasil em 2024, o equivalente a uma ocorrência a cada 2 dias e meio. Em 2023, foram registrados 181 ataques, incluindo agressões físicas, ameaças, intimidação e destruição de equipamentos. Entre as formas mais comuns de violência estão agressões em coberturas de rua, assédio judicial, ataques digitais e tentativas de censura. Especialistas apontam que a padronização das investigações pode melhorar a responsabilização e reduzir a impunidade nesses casos. A proposta alinha o Brasil a mecanismos internacionais de proteção à atividade jornalística. Compreende uma firme resposta do Estado brasileiro ao cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos, relativas à violência contra jornalistas e comunicadores. Também foi lançado o concurso Dom Phillips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação. A iniciativa busca incentivar produções voltadas à defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. O prêmio homenageia o jornalista e o indigenista assassinados em 2022 no Vale do Javari. O presidente Lula sancionou uma lei que amplia o tratamento de alto custo contra o câncer no Sistema Único de Saúde. Essa nova legislação estabelece regras para desenvolvimento, pesquisa, produção, distribuição e acesso a vacinas e terapias oncológicas no país, com foco na inovação científica e no fortalecimento da produção nacional. Com 3.800 metros quadrados, o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Hospital das Clínicas em São Paulo vai fortalecer uma estrutura que já é considerada referência em medicina no Brasil e no exterior. Nos últimos anos, o Instituto do Coração foi considerado por revistas americanas de revisão a instituição número 1 de cardiologia da América Latina e a 12ª do mundo. São 8 salas de simulação com cenários que os futuros médicos vão enfrentar na prática. Além de emergência, UTI e centro cirúrgico, a estrutura conta com estúdio de realidade virtual imersiva, biobanco para armazenamento de material genético, área dedicada à inovação e espaço de apoio, com auditório e salas de ensino. E essa é uma instituição para atender o SUS e, ao mesmo tempo, formar profissionais médicos para o Brasil inteiro, pesquisa, inovação. E eu vi aqui o CESIM,
o Centro de Ensino Simulação, dá até vontade de voltar para os bancos acadêmicos, né? Uma maravilha, um espetáculo verdadeiro. Participei da criação do SUS e sou testemunha visual de como esse SUS foi massacrado por gente que nunca utilizou o SUS, por gente de iniciativa privada, que ao invés de achar bom que o Estado estivesse investindo para dar cidadania ao povo mais humilde, fizeram do SUS o inimigo, tentando destruir toda e qualquer capacidade do Estado tratar bem as coisas. E a minha obsessão é provar que o Estado pode ser igual ou melhor do que qualquer instituição privada. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem Painel Agro. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23 ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Eita, Piauí abençoado! Aí eu vi vantagem, aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. O Piauí avança, o progresso é seguro. Aqui tem resultado, governo trabalhador. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. É estrada, é escola, é saúde no ar. É obra pra todo lado, o Piauí não para de avançar. Enquanto vão falando, o governo vai trabalhando. O Piauí faz e o Piauí mostra. O Piauí mostra trabalho do jeito que o povo gosta. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. O Piauí avança, o progresso é seguro. Aqui tem resultado, o governo trabalha duro. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. Eu amo meu Piauí! Governo do estado do Piauí, aqui tem trabalho. Aqui tem futuro! De volta com o painel, chegou a hora do nosso quadro que fala do agronegócio no Brasil, Painel Agro. E no nosso Momento do Agro de hoje recebemos o Rodrigo Gomes, que é engenheiro agrônomo, e a gente vai conversar aqui no painel sobre a importância do manejo nutricional eficiente na produção. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao painel. Obrigado, Nádia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa. É sempre importante a gente estar aqui esclarecendo as dúvidas dos produtores, tentando ajudar da melhor forma possível e estou sempre à disposição, sempre que precisar. Rodrigo, com a sua expertise, a sua experiência nessa área do manejo, o que você nota, principalmente aqui no Piauí, como os maiores erros nesse momento do manejo da produção, manejo eficiente? Rodando a campo, a gente sempre percebe que a maior deficiência do produtor é a falta de planejamento. Ele não tem um planejamento nutricional da sua lavoura, então eles não fazem análise de solo, ele não sabe o que o solo deles necessitam, o que ele está precisando para nutrir as suas plantas. Então, é necessário você fazer primeiramente uma análise de solo para saber o que eu devo colocar de adubo para fazer essa correção e o solo acabar disponibilizando essas fontes nutricionais para a planta. Eu costumo dizer que um solo com fome, ele não vai disponibilizar esses nutrientes para a planta. Primeiro, você tem que alimentar o solo para ele poder alimentar a planta. É preciso fazer esse enriquecimento ambiental, né? Exatamente, enriquecimento ambiental. Eu costumo dizer, principalmente aqui no Painel Agro, que não existe uma fórmula pronta e os produtores erram em tentar encaixar algo que viram em um outro local, em um outro tipo de solo, um outro tipo de clima e atrapalha a produção. Inclusive as páginas aí de Instagram e os influencers do agro tem a brincadeira, né? Quando o produtor pergunta para um agrônomo, depende. Porque justamente depende. A gente precisa fazer essa análise de solo para saber o que o solo necessita para a gente recomendar a melhor adubação possível.
E vai variar também de cultura, tem culturas que exigem mais alguns certos nutrientes, tem culturas que já exigem outros tipos. Então sempre a gente vai nesse depende, a gente precisa fazer o estudo e a análise do solo para a gente fazer a melhor recomendação. Por falar em estudo e análise, como é que você define aí essa estratégia para adubação, para enriquecimento desse solo? Por onde deve começar o planejamento? Pronto, esse planejamento deve começar primeiramente na análise do solo. Você tem que fazer a análise tanto de pH do solo, quantidade de macronutrientes, de micronutrientes que está presente nesse solo. Daí eu vou entender qual é a deficiência que esse solo tem, o que ele tem disponível para mim e o que ele não tem. Então, aí eu fazendo essa análise, eu faço a correção, a adubação de correção. Após a adubação de correção, eu matei a fome do meu solo. Então eu preciso agora fazer a adubação de fundação, que é da minha cultura. Então, eu preciso entender qual a necessidade que a minha cultura tem, o que ela exige para entregar de produtividade. Não adianta eu plantar um material com genética alta, de alta produtividade, se eu não entregar alimento para ela. Então, tem que ir sempre ajustando o meu manejo nutricional para atender a necessidade da cultura que eu estou instalando na área. Explica para a gente, Rodrigo, o que são os macronutrientes e os micronutrientes, que eu notei que você falou desde o começo da sua fala, mas é bom deixar claro para a nossa audiência. Bom, são bem simples, né? Não é questão de importância, é questão de quantidade. Os macronutrientes, eles precisam de maior quantidade do solo. Costumo dizer que eles precisam em quilogramas por hectare, 200, 300, seja lá o que for. Já os micronutrientes, eles precisam em menor quantidade, em gramas, miligramas. Costumo dizer que são os detalhes da lavoura, os micronutrientes. São importantes tanto os macros como os micros são importantes. A diferença é só a quantidade que necessita. Qual é a importância e qual é o impacto do manejo nutricional, agora falando do que o produtor gosta de ouvir, na rentabilidade daquela terra? Bom, os dois são mais ou menos importantes. Hoje, os produtores, eles focam muito em macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Já é bastante utilizado na nossa realidade. Infelizmente, os micronutrientes são um pouco deixados de lado, são considerados menos importantes, mas não, eles são bastante importantes na fisiologia da planta. Eles vão trabalhar tanto no crescimento, no caso do zinco, no manganês, eles vão trabalhar na fixação biológica de nitrogênio, que é um fator muito importante no dia de hoje, principalmente com a ureia em falta e bastante valorizada. E eu costumo dizer que os micronutrientes são a cereja do bolo, são aquele último toque, o detalhe da produtividade. E a gente vivemos hoje o agronegócio, períodos de instabilidade, altas de insumos, a ureia está em crescente todo o tempo. Então, será necessário um manejo bastante redondo, analisando novas tecnologias, vendo a fixação biológica de nitrogênio. Os produtos biológicos são, hoje, uma realidade nutricional e a rentabilidade vai sair daí, dos detalhes. Então, quanto mais o produtor ajustar esse manejo, melhor, porque é onde ele vai tirar o sustento dele. É daí onde faz lá o cálculo de custo e lucro e que o lucro deve ser maior, Justamente. Né? Que é o que eles esperam. É o que espera. A rentabilidade tem que ser saudável. Com certeza. Rodrigo, no começo eu até falei que não existe uma fórmula pronta e que as pessoas às vezes aplicam algo de um clima em outro e o resultado não sai como esperado. E como é que esse clima, ele interfere no manejo e interfere na produção? Bom, a gente conhece nosso clima aqui no Piauí, bastante quente. Vai prejudicar um pouco, vai diminuir sim a produtividade, mas nada alarmante. Hoje, o melhoramento genético das variedades, seja de milho, soja, melancia, HF, seja o que for. As tecnologias estão chegando no campo, estão chegando na ponta da lança e hoje a gente tem cada vez mais variedades mais resistentes. Hoje a soja está chegando no norte do Piauí a 50 metros de altitude. 15 anos atrás, quem imaginaria isso? Parecia impossível, né? Parecia impossível, ninguém acreditava. Se fosse falar 15 anos atrás, é um louco. Todo mundo chamaria de louco. Hoje é realidade. E isso é justamente por causa do melhoramento genético. Então, temos variedades cada vez mais resistentes, a baixa altitude, altas temperaturas, materiais rústicos. Então, o clima está sendo cada vez menos um problema.
justamente por conta disso. Rodrigo, eu agradeço a sua participação aqui e eu deixo aberto agora para você deixar para o nosso produtor que está nos acompanhando aqui nessa manhã no painel a importância de entrar em contato e vai começar ou já tem ali a produção de falar com profissionais experientes. Justamente. Nós estamos entrando agora aqui final de inverno, final do período chuvoso, entrando o período de seca. Aqui na região de Teresina tem muitos produtores de melancia. A gente sabe que é uma cultura muito exigente. Eu já conheço casos de produtores colhendo apenas 20 toneladas, os 40, ou seja, o que falta ajustar para chegar aos 40? Manejo nutricional. Então, procure as pessoas especializadas, pessoas que entendem, vá na Teresina Agrícola, pergunte a nossos profissionais, além de mim como engenheiro agrônomo, tem outros engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas experientes. Então, vá nas nossas lojas, procure o nosso manejo, que a gente tem muita coisa a entregar no manejo nutricional aí das plantas, seja qual cultura for. Muito obrigada. E por falar em manejo eficiente, vamos falar da Teresina Agrícola? No campo, você sabe, cada decisão faz a diferença e isso ficou bem claro na nossa entrevista aqui com o Rodrigo. E é por isso que a Teresina Agrícola oferece muito mais do que produtos. A Teresina Agrícola entrega confiança, tecnologia de ponta e resultados. É na Teresina Agrícola que você vai encontrar fertilizantes, sementes, defensivos, adubos foliares, produtos biológicos. Teresina Agrícola trabalha também com medicamentos veterinários de alta qualidade, além da comercialização de máquinas agrícolas inovadoras para produzir, claro, mais e melhor. A Teresina Agrícola é parceira das melhores marcas do mercado e conta com uma equipe técnica especializada pronta para orientar você em cada etapa do plantio à colheita, do manejo, claro, ao crescimento do rebanho. Compromisso é com o seu sucesso, seja em grandes áreas ou pequenas propriedades. Teresina Agrícola está em Teresina, Piauí, no bairro Lorival Parente e também na Avenida João 23. E em Timon tem Teresina Agrícola na Avenida Carlos Jansen. Faça agora mesmo uma visita. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23 ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Férias coletivas em frigoríficos reacenderam o alerta do setor pecuário, mas o mercado do boi segue firme no curto prazo. Unidades da JBS e da BRF anunciaram paralisações temporárias em meio a um cenário de oferta restrita de animais para abate. Apesar disso, analistas avaliam que não há sinal de crise. A demanda segue aquecida, tanto no mercado interno quanto nas exportações, sustentando os preços em patamares elevados. Especialistas apontam que a redução no ritmo de abate é comum em momentos de valorização da arroba. A expectativa é de aumento gradual da oferta nas próximas semanas, sem excesso significativo, mas mantendo o cenário ainda favorável ao produtor rural. Chegou a hora do nosso quadro Você Sabia? Você sabia que os personagens de Baby Looney Tunes foram realmente inspirados em animais que existem de verdade? O Pernalonga, por exemplo, vem dos coelhos. O Patolino dos patos, o Frajola dos gatos e até o Tais foi inspirado em um animal real que vive na Austrália, o Diabo da Tasmânia. No Você Sabia de hoje, a gente te mostra como esses personagens clássicos dos desenhos têm tudo a ver com o mundo animal e como a natureza serviu de inspiração para uma das turminhas mais fofas e queridas da TV. Quem cresceu assistindo Baby Looney Tunes talvez não saiba, mas aquela turminha fofa tem muito a ver com a vida real. O Pernalonga, por exemplo, vem dos coelhos, rápidos, espertos e sempre prontos para fugir de confusão ou arrumar uma. Já o Patolino é inspirado nos patos, que podem ser bem barulhentos e cheios de atitude, igualzinho no desenho. O Frajola traz o instinto clássico dos gatos, observar, perseguir e tentar capturar tudo que se mexe. E o Piu-Piu
Pequeno, fofo e mais esperto do que parece, como muitos passarinhos que sobrevivem na base da agilidade. E claro, tem o Tais, inspirado no diabo da Tasmânia, um marsupial real que faz barulhos intensos e tem um jeitão agitado, quase um furacão da natureza. Mesmo com todo o exagero dos desenhos, uma coisa é certa: a natureza sempre deu um empurrãozinho na criatividade. E no fim das contas, aqueles personagens que marcaram a infância também ajudam a gente a olhar para os animais com mais carinho e até dar umas boas risadas lembrando deles. E aí, você já tinha feito essa associação dos Baby Looney Tunes com a realidade? Chegamos ao fim de mais um painel. Eu agradeço a sua companhia. Te digo que na próxima semana tem mais e eu te encontro nas redes sociais. @painel Meio Norte. Te aguardo por lá e te aguardo aqui na próxima semana. Tchau, tchau. Até lá. Programa Painel. Oferecimento Teresina Agrícola. A sua solução no campo.